E aí, pessoal, bora para mais um vídeo? Então, pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui para vocês. Eu vou falar basicamente sobre uma coisa que eu venho observando muito assim na comunidade brasileira, sobre uma percepção mesmo que eu tenho é, com relação a alguns assuntos que eu vou falar para vocês aqui. Bom, primeiramente eu vou me apresentar para vocês um pouquinho. Eu não costumo entrar muito em caráter pessoal, não costumo falar muita coisa pessoal, mas aqui, como eu vou falar algumas coisinhas, talvez alguns de vocês não levem a sério, não acreditem no que eu estou falando, mas, bom, primeiramente eu não sei nada, né? Eu vou dar minha opinião, não sou dono da verdade, não sou conhecedor de nada, vocês podem dar a opinião de vocês embaixo aí nos comentários. Mas basicamente eu sou estudante, faço faculdade, estou no quinto ano de medicina e uma coisa que a gente vê muito na escola e muita gente que, talvez algumas pessoas que assistam meu canal são pessoas que estão passando por esse período de colégio, período de vestibular e tal, uma coisa que a gente vê muito é essa diminuição desse tipo de inteligência. Porque muito se tem valorizado aqui no Brasil a inteligência lógico-matemática, que é a inteligência que a gente aprende na escola e que a gente usa para passar no vestibular depois e para fazer algum curso superior. Mas outros tipos de inteligência também são muito importantes e são inteligências que não são valorizadas no Brasil, como são valorizadas em outros países. Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, a inteligência visual espacial, por exemplo, que é uma inteligência de pintar, uma inteligência de pessoas que são muito observadoras, que conseguem visualizar, conseguem fazer coisas que outras pessoas não conseguem, que é um tipo de inteligência muito específica, um tipo de inteligência que muitas pessoas têm, mas que não desenvolvem aqui no Brasil por falta de oportunidade, por falta de valorização mesmo desse tipo de inteligência. Aqui no Brasil, basicamente, a lógico-matemática é a mais valorizada, porque é a que a gente usa para passar no ensino superior, para conseguir um emprego, e todo mundo acha que só se consegue ganhar dinheiro hoje em dia se tiver um ensino superior, se tiver faculdade e tiver, não sei, se tiver uma estabilidade financeira só com esse meio, entendeu? Porque no Brasil não dá muita valorização mesmo. Por exemplo, esse daqui são todos os tipos de inteligência que as pessoas conseguiram identificar. Eu achei esse quadrinho muito bom. Ele consegue mostrar muito bem o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, a primeira inteligência é a linguística, aquela inteligência que a pessoa tem muita facilidade em ler, em escrever, em falar, em escutar. É uma inteligência linguística que muitas pessoas têm. Tem pessoas que escrevem naturalmente, tem pessoas que sabem contar uma história muito bem, tem pessoas que são escritores natos, mas aqui no Brasil não tem tanto essa valorização, apesar dessa aqui, da linguística, ainda ser um pouco bem abordada, um pouco bem vista. A segundo tipo de inteligência é a lógico-matemática, que é somar, pensar criticamente, raciocinar, ter as razões, a questão lógico-matemática mesmo que a gente aprende na faculdade. Na faculdade não, não só na faculdade, aprende no nosso cotidiano, na nossa escola. Experimentar são basicamente as matérias exatas, que não são as únicas, obviamente, no colégio, mas todas as outras matérias também passam pela lógica matemática, por exemplo, para a gente pensar em questões de múltipla escolha, que é o que é cobrado em vestibular, mesmo matéria como português, como história, a gente tem que pensar lógico-matematicamente para conseguir resolver aquelas questões de múltipla escolha, entendeu? É um pensamento crítico para você conseguir eliminar algumas questões e ficar com a mais viável. Então, enfim, a lógico-matemática é a mais valorizada aqui no Brasil, é a que todo mundo mais pensa que todo mundo tem que saber e não valoriza as outras. Por exemplo, essa aqui, a visual espacial. Em vários outros países, eles incentivam isso. Eles incentivam a pessoa a desenvolver as artes, a desenvolver essa questão de criatividade mesmo. O que aqui no Brasil não é tão valorizado, é muito complicado essa visual espacial.
mas é um tipo de inteligência, entendeu? Pode ser que a pessoa não venha com a inteligência lógico-matemática, mas ela tem uma inteligência visual espacial incrível. Eu vejo muitos colegas meus que na escola eles às vezes não prestavam tanta atenção nas aulas, mas eles desenhavam muito bem, pintavam, faziam essa questão da arte mesmo. E que às vezes aqui é tratado como uma coisa de preguiçoso, em outros países isso aqui é muito valorizado e é muito, muito bem visto, entendeu? Aí depois temos aqui a inteligência corporal, que é a inteligência de construir, inteligência de atuar, de tocar, de mover, de dançar. É uma inteligência corporal. E aqui também entra um pouco da inteligência nos esportes, que tem pessoas que não se identificam com a inteligência lógico-matemática, não querem estudar, não conseguem fixar os assuntos, mas são exímios esportistas, são pessoas que conseguem é, se destacar em qualquer esporte, entendeu? E essas pessoas, se fossem em outro país, se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, elas teriam muita visibilidade. Nos Estados Unidos, por eles saberem desses outros tipos de inteligência, eles acabam dando oportunidade para essas pessoas que não têm a inteligência lógico-matemática, por exemplo, que tem outro tipo de inteligência. Aí, por exemplo, uma pessoa que é muito habilidosa no esporte, lá consegue entrar na faculdade, consegue fazer seu ensino superior, só com bolsa do esporte, mas ela continua traçando o seu caminho, traçando sua carreira em cima do esporte. E isso eu acho extremamente interessante, tanto que nas Olimpíadas, em qualquer disputa de esporte, geralmente os Estados Unidos é o primeiro colocado e os países que dão um incentivo grande para o esporte estão melhores colocados, entendeu? Eles veem o esporte como um tipo de inteligência, eles não menosprezam o esporte e eles colocam o esporte no mesmo patamar dessas inteligências lógico-matemáticas, de quem fez uma faculdade, de quem sabe alguma coisa diferente. Então, a inteligência corporal é muito legal. A inteligência de atuar, por exemplo, aqui no Brasil ainda é bem vista. Tudo bem que são poucos que conseguem ter esse caminho de atuar em novela, de atuar em teatro, mas é uma inteligência ainda que até que é bem explorada por causa das televisões e tal. Mas a inteligência dos esportes eu acho que falta muito no Brasil, falta demais. Porque o Brasil ele poderia ser uma potência em qualquer esporte, não só no futebol. Mas o Brasil não investe. O Brasil não investe. Eu conheço gente que é campeã mundial em determinado esporte, mas o Brasil não dá bolsa, não incentiva, não banca esse profissional para que ele siga a carreira só no esporte. Ou seja, essa pessoa tem que acabar fazendo uma faculdade para conseguir um emprego, para ter estabilidade financeira. Não pode depender do esporte aqui no Brasil ainda, infelizmente. Aí tem inteligência musical, que muitas pessoas têm também, mas que é muito difícil. É tão difícil quanto a inteligência corporal nos esportes de conseguir ter uma oportunidade. A inteligência musical é muito difícil, cantar, tocar bateria, tocar guitarra, enfim. Uma pessoa que tem facilidade para música, tem um ouvido muito bom, a pessoa consegue desenvolver qualquer tipo de música. É uma inteligência muito legal, uma inteligência que eu particularmente nunca tive nada, sou zero nessa inteligência musical. Se eu dependesse da inteligência musical, eu nunca conseguiria fazer nada. A única coisa que eu consigo me destacar um pouco é na inteligência lógico-matemática, porque nas outras, corporal, um pouco de esporte, mas inteligência musical zero. Nunca explorei nada na inteligência musical, enfim. Mas é muito interessante também, é um outro tipo de inteligência que às vezes não é muito valorizada, porque o mercado, enfim, é muito fechado. São poucas pessoas que conseguem fazer sucesso hoje em dia no meio musical, apesar de ter muita gente talentosa, muita gente talentosa. Por isso que eu acho legal, o YouTube, ele dá uma liberdade maior. Pessoas que nunca teriam sucesso na inteligência musical, se não tivesse o YouTube, hoje em dia podem. Abre um canal, começa a cantar, começa a fazer música, muita pessoa começa a ver se o cara tem talento, o cara vai pra frente. Isso é muito legal. Aí tem inteligência interpessoal, que é inteligência de compartilhar, de ensinar, de conversar. É uma inteligência que às vezes ela pode estar associada com as outras e é uma inteligência que é muito importante no meio acadêmico, no meio profissional, uma inteligência que todo mundo tem que desenvolver. É a inteligência interpessoal, que é uma inteligência que você associa com qualquer outra. Essa é importante todo mundo ter, que é uma inteligência de boas relações,
de conseguir conviver em comunidade e tal. Essa inteligência todo mundo deveria ter e ela pode estar associada com qualquer uma das outras. A intrapessoal é uma inteligência que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de ter, que é uma inteligência de você se conhecer. Uma inteligência de você conseguir se conectar com você mesmo, de tomar algumas decisões que muitas vezes são difíceis na vida pessoal da gente. Uma inteligência de fazer uma reflexão, de conseguir ficar em paz consigo mesmo, de não precisar de outra pessoa. De você conseguir conversar consigo mesmo, de conseguir se estabelecer sozinho e não depender de outra pessoa, entendeu? Uma inteligência intrapessoal. E ela, assim como a interpessoal, está muito relacionada com qualquer uma das outras. O interessante é a gente ter a nossa inteligência, que a gente já nasce, que é algum talento nosso, e associar a essas duas aqui, que são muito importantes. E essa inteligência naturalista é uma inteligência que eu nunca tinha visto nesses quadrinhos, nessas coisas que eu já estudei. É uma inteligência de você gostar de outro ser humano, de cuidar de animal, de gostar de explorar e tal. É uma inteligência muito legal também, que eu acho que vale muito a pena ser desenvolvida, porque a gente precisa muito de compaixão, precisa muito de gente que gosta de gente e gente que gosta de animais, que gosta de cuidar bem dos animais, porque, cara, hoje em dia é importante demais. Todas as crianças que vêm nascendo hoje em dia, elas vêm nascendo com essa percepção de que os animais precisam da gente e que a gente precisa dos animais também. A gente pode conviver com os animais da melhor forma possível. Tanto que muita criança hoje em dia vem vegetariana, porque não gosta de se alimentar de outros animais. Cara, é complicado. Mas, basicamente é isso, pessoal. Esses são os tipos de inteligência. Aqui, como vocês podem ver, o quadrinho completo. Essas são as inteligências que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. Às vezes você em casa tem algumas dessas inteligências e não é valorizada. Às vezes você não consegue ir tão bem na escola e prestar tanta atenção na escola, mas você tem uma inteligência musical fantástica, consegue tirar nota de qualquer instrumento, mas isso não é valorizado. Eu acho que o Brasil deveria investir em várias outras dessas inteligências e você, como uma pessoa que tem uma inteligência que não é a mais valorizada no Brasil, vai ter um trabalho muito mais difícil, mas saiba que tem como se sobressair, porque apesar de não ter o incentivo adequado em cada uma dessas inteligências, você tem um talento, você tem alguma coisa que te sobressai sobre as outras. Todo mundo tem alguma coisa que faz você se destacar. Isso que é legal, isso que é legal. Aqui no Brasil você poderia ter dado a sorte de ter a lógica matemática, que é a mais valorizada, mas às vezes a pessoa tem uma inteligência corporal, igual o Neymar, por exemplo, que é um jogador de futebol, conseguiu se destacar e o cara é o melhor do mundo. Então, dependendo da sua inteligência, se você conseguir desenvolver bem ela, tiver a oportunidade, pode ser muito mais vantajosa que ter a inteligência mais valorizada no Brasil. Tudo depende. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, um pouquinho da minha percepção com relação aos tipos de inteligência, com relação a principalmente a escola que vê só um tipo de inteligência e não valoriza as outras. Eu acho isso muito triste, eu acho que deveria ter a valorização de todos os tipos de inteligência. Algumas pessoas acabam saindo prejudicadas por causa disso, mas você tendo consciência de qual é o seu tipo de inteligência e qual a sua forma de se destacar, você vai conseguir ir para frente. Eu acho isso muito legal. Bom, essa é a minha opinião, pessoal. Eu queria debater com vocês sobre isso, eu queria que vocês comentassem o que vocês acham sobre isso, qual a sua percepção, qual a sua visão com relação a esse assunto. No mais é isso, meus amigos. Hoje é um vídeo diferente, um vídeo mais conceitual, um vídeo mais do que eu quero conversar mesmo assim. Um assunto que eu gosto, um assunto que eu acho interessante. Mas eu vou terminando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo, pessoal.